Boa noite para todos quem está chegando. Estou aqui pelo Cemitério Jardins e aqui pelo Instagram, o meu próprio Instagram. Então sejam todos bem-vindos para esta live que de alguma forma especial eu gostaria de estar tocando aí alguns corações. Dia dos Pais está chegando, não é? E aí é uma data que para algumas pessoas é super comemorada, super gostoso, né? Super, algumas pessoas têm um paizinho aí junto com o seu dia e passam um dia bem gostoso. Mas, né, sabemos que não é uma data fácil para todo mundo, não é uma data fácil para muitas famílias. E neste último ano, talvez pela primeira vez, muitas pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, que estará aí passando por uma data especial. E as datas especiais, as datas tão faladas, a data que o comércio fala tanto, nem sempre são tão fáceis assim de se viver, de se passar por este dia, não é mesmo? Então eu quero fazer um convite, se você conhece alguém aí, algum pai que perdeu um filho e que também vai sentir muito por esta data, encaminhe esta live para que ele possa estar comigo e acompanhar. E se você conhece alguém que seja um filho que não pode estar neste ano com o seu pai, e que também está aí com dificuldade de lidar com esse Dia dos Pais, mande aí, né? Manda um aviãozinho ali para que essa pessoa também possa estar com a gente nesta live, que ela possa sentir aí no seu coração, de alguma forma, para tentar acolher um pouco mais essa dor. São datas, as datas comemorativas, né, as datas especiais, elas têm todo um movimento de comércio, ela tem todo um movimento religioso, muitas vezes, e um movimento de comemoração, porque pessoas especiais, datas especiais merecem essa comemoração. Tá? E sim, deve ser comemorado, principalmente quando a gente tem vida para comemorar, né? Eu sempre falo, quem aqui já me acompanha, sabe muito, quanto eu falo da importância de olhar para a vida, né? Para quem está aqui no Cemitério Jardins, está chegando, é um prazer estar com vocês também. Eu me chamo Deise Rosa, sou psicóloga, e aí há 18 anos trabalho com o processo do luto, com o processo do acolhimento a esta dor. Que às vezes a gente fica muito perdido, a gente às vezes não sabe muito o que fazer com tudo isso, não é mesmo? E quando a gente olha para esse processo, né, a gente precisa entender todo esse movimento desta data. Então, o Dia dos Pais chega, o Dia dos Pais ele é uma data que muitos pais, muitas mães, muitas crianças têm dificuldade de lidar isso com a vida inteira. E aqui, antes da gente falar propriamente em si do processo do morrer, que muitas pessoas, né, não podem estar na presença do seu pai enquanto aspecto físico, eu queria também falar da perda, daquelas dores de pais não presentes, mesmo que vivos. E aqui a gente tem sim alguns pais que não querem se fazer presentes pelas suas dores, pelas suas razões, que aí às vezes não cabe a nós esse julgamento. E a gente tem muitas vezes algumas mães que não permitem ou que vão aos poucos, também por conta das suas dores, diminuindo o papel dessa paternidade que os seus filhos têm por direito. Todos nós, sem exceção, para que estivéssemos aqui, nós precisamos ter um pai e uma mãe. Né? Eles nos deram a vida. Ai, Deise, mas meu pai não foi perfeito, meu pai não é isso, meu pai é aquilo, mas ele nos deu de presente a vida. E se tem uma coisa que a gente precisa agradecer diariamente a estas pessoas que nos colocaram no mundo, é a nossa vida. Ok, essas pessoas, elas talvez não foram os melhores ou deixaram a desejar em algumas questões, e a gente vê tantas histórias difíceis e tristes em relação à paternidade, mais até do que a maternidade. Mas cabe a nós, enquanto adultos, tentarmos, porque às vezes é difícil, porque a nossa criança interior, às vezes ela briga com isso, mas tentarmos entender quais são as dores deste homem ou desta mulher, e hoje especificamente falando dos pais, quais são as dores que esses pais passaram para que eles tivessem alguns comportamentos que talvez eu não aceito, eu não quero, eu não gosto, eu não concordo. Mas quando a gente fala da dor do humano,
quem sou eu para concordar, já que eu tenho as minhas, já que o outro tem a dele, né? Então, como é que eu posso falar da dor do outro se eu não a conheço, se eu só conheço a minha? Só que quando a gente está no processo de filho, é natural a gente se posicionar e esperar do pai e da mãe que eles sejam os cuidadores e que eles sejam os protetores e eles me protejam. E que eles, então, para fazer isto, eles precisam ter toda a sabedoria do mundo para dar conta disto. Mas essa sabedoria, nem sempre os nossos pais têm. Nem sempre nós, enquanto hoje adultos, enquanto pais, temos ao educarmos os nossos filhos. E sim, a gente escuta muito, né, no consultório, em alguns lugares, as pessoas falam assim, depois que eu me tornei mãe, depois que eu me tornei pai, eu vi a importância, a dificuldade que eram meus pais, a dificuldade disso, daquilo, agora eu dou valor àquilo que minha mãe sempre falava, agora eu dou valor àquilo, enfim. E a gente fala, inclusive isso até é um mandamento, né, o honrar pai e mãe. E o honrar aqui não é no sentido de repetir os comportamentos desse pai e dessa mãe. Honrar não é falar amém a tudo que eles falam, porque nem sempre o que o outro faz é o correto, mesmo que este outro seja o pai e a mãe. Mas honrar é o sentido de, olha, eu vejo você e vejo que você teve as suas dores e por isso talvez nas suas dores você teve alguns comportamentos que não foram os mais adequados ou aqueles que eu, enquanto criança, e que às vezes enquanto adulto sou uma eterna criança, eu ainda espero. Para que a gente possa ter uma grande conexão com os pais, é importante que eu tenha um olhar para eles como humano, vê-los como humanos, independente se eles estão aqui ou não. Então, quando a gente fala desses pais que às vezes não estão mais aqui, também não é porque não estão mais aqui, talvez muitos também erraram, né? E nos trouxeram algumas dores e algumas angústias, e às vezes a gente traz essas angústias depois, mesmo depois da morte da pessoa, e a gente continua, muitas vezes, ainda carregando essa angústia de que ele devia ter feito isso, ele devia ter feito aquilo. Acolha a sua criança que chora ainda, este pai que não pôde estar tão perfeito, porque ele talvez era só um humano. E como humano, cheio de defeitos, cheio de dores, cheio de traumas, cheio de angústias. E talvez um dos maiores presentes que a gente pode dar para um pai e para uma mãe é aceitá-los como eles foram, como eles são. Aceitaram como foi, com a sua humanidade. E a sua humanidade é essa humanidade que tem vazios, que tem angústias. Então, olhar para tudo isso nem sempre é muito fácil, não é, gente? Demanda muito autoconhecimento, muitas vezes. Isso nem sempre é tão simples assim, não é? Bom, mas o Dia dos Pais tá aí, tá chegando, e alguns de vocês não sabem muito bem como fazer, alguns aqui têm crianças pequenas, eu quero falar um pouquinho das crianças, né? Muitas pessoas me perguntam no consultório assim, Deise, o que eu faço com meu filho? Eu queria que pulasse esse dia, eu queria que esse dia não existisse, eu detesto que as escolas fazem apresentação, a gente tinha que abolir esse tipo de apresentação, e etc, etc. E aí eu entendo que é um dia difícil, as apresentações dos pais e tudo mais, mas primeira coisa, para quem aqui é mãe de alguma criança, essa criança hoje está sem o seu pai vivo, traga sempre que possível inúmeras memórias positivas desse pai. Para aqueles que não têm avós, tá, também, e aí, né, a gente também fala de vô, tragam memórias desse avô, tá? Tragam memórias desse pai como um pai que foi, um pai que mesmo que ele teve alguns erros,
Tá? De preferência, alimente mais os acertos, fale mais da figura, fale mais do movimento da vida desse pai, do quanto a presença dele em vida, mesmo que um tempo curto na vida daquela criança, o quanto ele foi importante, o quanto ele amou aquela criança. As crianças precisam se sentir amadas, os filhos, não importa a idade. Nós precisamos nos sentir amados, mesmo na ausência, que é tão presente na vida de muitas pessoas e de muitas crianças, não é? Tem tantas crianças hoje, gente, nós estamos falando só Covid, fora todos os outros tipos de morte. Nós temos mais de 135 mil crianças que ficaram órfãos de pai e ou de mãe nesta pandemia, só de Covid. É muita gente, não é? É muita criança tendo que aprender a lidar com esse processo. O maior presente que a gente pode dar na vida dessas crianças, já que a gente não pode trazer esse pai de volta, né? Mesmo que a gente gostaria muito, é trazer boas memórias, é trazer boas lembranças. Se os pais são separados, se esse pai é um pai que não é mais presente, se esse pai é um pai que está longe, enfim, independente de quem for, tragam sempre boas memórias daquilo que foi positivo. Mesmo cheios de coisas negativas, ninguém é só negativo nessa vida. Então, se tem 1% de alguma coisa positiva, traga isso para a vida dessa criança. E se você é esse adulto sem esse pai, tente achar esse 1% de coisas positivas que esse pai teve, para que o seu coração fique um pouco mais tranquilo, um pouco mais aconchego, né? Um pouco nesse processo. Com as crianças, então, a gente sabe que tem os eventos nas escolas, né? O que eu sugiro é a criança ter a sabedoria de que esse pai não é um pai que está aqui presente fisicamente, mas que ele está aqui dentro. O pai deixou de estar físico para estar aqui dentro do coração dessa criança. Né? E é sempre muito importante a gente dizer onde está o vovô, onde está o papai, onde está, tá aqui no nosso coração. E nesse movimento também a gente pode ter alguém para representar este pai. Então, quando essa criança entende que o pai não está aqui, mas ele tem um tio, ele tem um avô, ele tem um padrinho, ele tem um vizinho que eu gosto muito, alguém que ama esta criança, para que naquele dia, daquela apresentação, que esse ano na pandemia nem teve, né? Mas que receba o presentinho que a escola está fazendo, enfim, que ele sinta que ele está também amparado. Tá? Então é importante a gente tentar uma outra figura masculina. Eu sei que às vezes acontece de não ter tanto essa figura, mas alguém que possa fazer uma representatividade para esses eventos de escola, tá, gente? Para esses momentos de escola, para esses momentos que a criança está inserida e assim por diante, ok? Bom, e aí também a gente precisa ensinar para as crianças desde pequenininha que existe diversidade nas estruturas familiares, tá? Eu já vou responder a sua pergunta, tá, Sabrina? O que eu quero dizer com diversidade nas estruturas familiares? As famílias podem acontecer de formas diferentes. E, gente, essa geração de crianças que estão vindo, elas estão vindo com uma facilidade anos-luz maior do que a minha geração e que a geração de muitos que estão aqui, de entender essas diversidades. Então, a gente deve ensinar para as nossas crianças que, olha só, filho, existem vários tipos de família. Tem famílias que é a mãe e os filhos, mas nós somos uma família. Porque às vezes tem criança que fala assim, eu não tenho família porque eu não tenho pai, ou eu não tenho família porque eu não tenho mãe. Tem sim. Tem sim. E é importante ele sentir que esta é a família. Nós somos essa estrutura. Então, mesmo que seja uma estrutura um pouco diferente daquilo que a gente imaginava, mas nós temos essa estrutura. E tá tudo bem essa estrutura. Aí você pode mostrar estruturas diferentes, como a gente tem estruturas familiares, onde tem um casal e o cachorrinho, como tem as pessoas que moram junto com os avós, as pessoas que têm dois pais, duas mães, filhos que moram, às vezes está na casa de um pai, às vezes está na casa de uma mãe e assim por diante, ele tem duas casas. Quando eu conto para uma criança e eu vou mostrando para ela, olha lá o tio fulano de tal, olha lá o teu amiguinho tal, que mora só com a mamãe, o outro que mora só com a vovó, a gente vai ensinando para a criança que não precisa carregar essa ausência como um problema, eu posso carregar como uma saudade.
mas não necessariamente eu preciso ser o mais diferente do universo por conta disso, tá? A Sabrina tá me perguntando, falar que o filho, que é a continuação da história do pai, porém não precisa fazer tudo que ele, pai, fez. É válido? Sabrina, sim. Sim, é verdade, nós filhos somos uma continuação dos pais, mas não só do pai. Lembra sempre que é do pai e da mãe, não é? Nós somos 50-50. Quando eu falo a questão do honrar pai e mãe, não é repetir, é sim entender que eu tenho uma história. Atrás de mim tem um pai e uma mãe, que atrás deles tem outro pai e outra mãe, e assim vai, né? Então nós vamos indo cada vez mais. E eu gosto muito do exemplo, deixa eu tentar achar aqui. Eu vou pegar aqui uma caixinha. Peraí, gente. Eu já falei dessa caixinha, mas eu gosto muito desse exemplo da caixinha. Se eu falo para uma criança